Boa noite, meus queridos. Como vocês estão? Cansados também? Eu também. São agora 11h36. Eu vim da delegacia para casa, nem treinei hoje, porque como eu me comprometi com vocês, eu sei que todos que me seguem não são concurseiros, mas eu acho que cada um tem que contribuir para a sociedade da forma que pode. E o que eu posso fazer é passar um pouco de conhecimento para aqueles que não têm condição de pagar um curso online ou por receio da pandemia frequentar um curso presencial. Em que pese hoje a gente tem muito material disponível na internet, tem algumas pessoas que ficam relutantes, né? É óbvio que eu não vou dar aulas aqui para vocês, mas no que eu puder auxiliar da melhor forma possível, eu vou fazer. Bom, hoje à tarde eu mencionei que a gente iria partir do princípio, mas esse é um princípio nos termos do direito penal. E você tem que ter em mente que para entender algumas coisas do direito penal, você precisa ter noções de teoria geral do direito e também de direito constitucional. Algumas noções de direito internacional, né? Direitos humanos, porque envolve tratados internacionais de direitos humanos, principalmente o tema que a gente vai abordar, essa série de vídeos que eu vou fazer, que é o artigo 1º do Código Penal brasileiro. É um artigo que, em teoria, parece simples para quem lê, mas você pode extrair perguntas dele desde a fase dissertativa, passando pela discursiva até a fase oral, pelo fato de englobar princípios constitucionais, normas de direito, normas de direitos humanos, não é? Então é um assunto deveras complexo, parece simples, mas não é. Como eu estou muito cansado hoje aqui, eu prometo que eu vou tentar falar o máximo, mas esses vídeos eles vão ser depois editados pelo meu amigo André, porque eu não entendo quase nada de internet, e a íntegra com o material completo eu posso colocar, se não couber o conteúdo aqui no Instagram, eu tento colocar ele no meu canal, que foi justamente para isso que foi feito, tá certo? Bom, vamos lá. Artigo 1º, Código Penal brasileiro. Não há crime sem lei anterior que o defina e não há pena sem prévia cominação legal. Bom, simples, né? Não, só que não. Nesse caso você vai ter que identificar que existe uma diferença entre reserva legal e legalidade. E por haver essa diferença, existem algumas correntes doutrinárias que tratam desse assunto. O que o legislador, o que o espírito da lei quis trazer nesse caso? Bom, existem 3 correntes. Por quê? Porque a reserva legal, ela é a lei em sentido estrito, né? E a legalidade, ela engloba tanto a reserva legal quanto a anterioridade. Então, se você pegar aqui, ó, não há crime sem lei, reserva legal. Anterior, princípio da anterioridade, que o defina, e não há pena sem prévia cominação legal. A primeira corrente, que você pode mencionar, mas é praticamente irrelevante, trata o artigo como se fossem sinônimos, tanto reserva legal quanto legalidade. Então, tanto faz você dizer
que quando o legislador disse não há crime sem lei, se ele simplesmente falou de reserva legal ou de anterioridade. Bom, a segunda corrente, quando fala não há crime sem lei, ela fala que o legislador adotou o princípio da reserva legal. Por quê? Porque ele também mencionou a anterioridade. Se ele tratasse somente da legalidade, da expressão lei, ele estaria abordando só a lei em sentido restrito, o que seria contrário ao sistema normativo como um todo. Já a terceira corrente, que é a que prevalece, diz que o legislador adotou o princípio da legalidade, englobando a reserva legal mais a anterioridade, tá certo? Vamos lá, onde está previsto o princípio da legalidade? Pergunta boa para se fazer numa fase oral. Eu estou com a minha cola aqui, porque já não sou mais obrigado a ficar decorando um artigo. Bom, além de estar no artigo 1º do Código Penal, ele está no artigo 5º dos Direitos Fundamentais na Constituição Federal, no seu inciso 39. Também está no artigo 9º da Convenção Interamericana dos Direitos Humanos, no artigo 22 do Estatuto de Roma e no artigo 11º, parágrafo 2º da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Bom, você viu que daí já saíram muitas perguntas, né? Já saíram perguntas que podem ser feitas numa primeira fase, dizendo de acordo com o artigo 1º se trata somente de reserva legal ou de legalidade, ou da princípio da legalidade ou do princípio da reserva legal. Pode perguntar a diferença entre ambos, não é? E numa fase oral, onde eles estariam previstos, e numa fase dissertativa, para você discorrer sobre o tema, né, de uma forma genérica. Então tem muita coisa para falar, tá bom? Como eu mencionei esses artigos, eu vou ler para vocês, já que tem muita gente preguiçosa que não vai nem abrir a internet para dar uma olhada. Bom, o artigo 1º do Código Penal: não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Na Constituição Federal, artigo 5º, inciso 39, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo seus brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos termos seguintes. Agora vem o inciso em apreço: não há crime sem lei anterior que defina, nem pena sem prévia cominação legal. Previsto na nossa Constituição Federal, então é um direito fundamental do cidadão. Isso é um tema interessante, porque você violar o princípio da legalidade, você está violando um direito fundamental do cidadão e um princípio basilar de direito penal. E daí a gente vai analisar mais para frente a situação em que o Brasil vive hoje e as decisões que a nossa Corte Superior vem tomando. Bom, o artigo 9º da Convenção Interamericana de Direitos Humanos: ninguém pode ser condenado por ações ou omissões que, no momento em que forem cometidas, não sejam delituosas, de acordo com o direito aplicável. Tampouco se pode impor pena mais grave que é aplicável no momento da perpetração do delito. Só depois da perpetração do delito, a lei dispuser a imposição da pena mais leve, o delinquente por isso será beneficiado. Você viu que ele engloba, nesse caso, o princípio da reserva legal. Ele já menciona
ele já fala do princípio da legalidade, porque ele já engloba o princípio da reserva legal e da anterioridade, né? Falando da lei penal mais benéfica, tal, que a gente vai falar mais para frente. Estatuto de Roma, artigo 22. Nenhuma pessoa será considerada criminalmente responsável nos termos do presente estatuto, a menos que a sua conduta constitua, no momento em que tiver lugar, um crime de competência do tribunal. 2. A previsão de um crime será estabelecida de forma precisa e não será permitido o recurso à analogia, ou seja, aqui ele já menciona um outro princípio basilar, que é a analogia in manum partem, né? Por isso que eu disse que você tem que ter um pouco de noção de direito, teoria geral do direito. 3. O disposto no presente artigo em nada afetará a tipificação de uma conduta como em crime nos termos do direito internacional, independentemente do estatuto. Bom, a gente vê que o princípio da legalidade ele veio num momento histórico, né, oportuno. Ele surgiu, eu acho que em meados do século XIX, ele veio com o iluminismo, salvo engano. O provérbio lá tinha num crime, numa pena sine lege, né? Então, ele veio para limitar o poder estatal e que criava penas e impunha aos delinquentes de uma forma desmedida e desregrada, não é? O conceito dado aqui, um conceito que eu tenho muito apreço, é um conceito que é dado pelo Rogério Sanches, promotor de justiça aqui do estado de São Paulo, é esse aqui, ó. Nenhum fato pode ser considerado crime, nenhuma pena pode ser aplicada sem que antes a ocorrência desse fato exista uma lei definindo-o como crime ou combinando-lhe a sanção correspondente, né? Então, bom, a gente viu agora num primeiro momento a diferença entre o princípio da reserva legal, da legalidade. A gente viu o fundamento do princípio da legalidade, né? O porquê ele veio e o momento histórico que ele veio e o conceito dado, tá certo? Mais para frente eu entro em outros aspectos com vocês. Estou um pouco cansado, tem muita coisa para falar. Depois a gente vai falar das dimensões que o princípio da legalidade tem, o porquê dessas dimensões, aonde ele vai atuar, porque ele não atua somente no direito penal, né? Ele atua na seara criminal até na fase de execução, tá certo? E disso ele ramifica outros princípios. Espero que você tenha gostado desse primeiro vídeo. Foi meio às pressas, mas prometo que eu vou melhorando com o tempo. Tá certo, galera? Tá vendo que não tem corte? Não tem nada. Eu não cheguei a preparar uma aula porque não me deu tempo. Então, tá vindo tudo conforme a cabeça do tio vai lembrando. E a cabeça do tio, a gente tá ficando velho, vai ficando fraco, tá certo? O vídeo já tem 13 minutos, já tá bem extenso. Eu vou procurar fazer vídeos mais curtos também, porque não é a proposta ser uma aula completa. Talvez, como eu disse, no final eu compile, a gente faça uma compilação de tudo e jogue no canal no YouTube, tá certo? Uma boa noite para vocês, estudem, fiquem com Deus, até mais.